Olá, amigos do RDTV, mais uma vez o Repórter Diário segue com a iniciativa sabatina eleitoral, ouvindo os candidatos a deputado estadual, federal, que tem representação, que tem trabalho e atuação aqui no ABC Paulista. O espaço é democrático, é aberto, independentemente de partido, de convicção ideológica ou partidária, mas a nossa preferência é dar espaço aqui a todos aqueles que têm atuação na região do ABC, que conhecem os problemas da saúde, educação, porque a gente entende que desta forma, com os votos regionais, a gente pode dar mais celeridade ao encaminhamento das demandas aqui dos 7 municípios do ABC. E temos o prazer em receber nesse momento Nilson Bonomi, ex-secretário na Prefeitura de Santo André, na gestão do ex-prefeito Aidan Ravin, presidente do PMDB andreense e também é candidato a deputado estadual nas eleições no próximo dia 5 de outubro. Nilson Bonomi, obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, Leandro, obrigado ao RDTV, aos internautas, e vamos tentar esclarecer um pouquinho para a população aí de política, falar de política, até porque nós temos dificuldade, né? Nos últimos dias aí a campanha está na rua e nós temos que mostrar quais são as propostas, quais são os trabalhos que os candidatos têm para mostrar para a população, para poder convencer e depois executar, né, as propostas que forem feitas para a população. Como o Nilson Bonomi tem se apresentado aí, temos praticamente um mês já de campanha nas ruas oficialmente, o pedido oficial de voto ao eleitor. Como é que o Nilson Bonomi tem se apresentado e pedido voto ao eleitor neste momento em que muita gente está cética em relação não à A ou B, mas à classe política? Sim, é o que eu disse há pouco. A classe política está encontrando grandes dificuldades, não é poucas não, né? A gente, para abordar as pessoas na rua, para falar de política, não é fácil, até porque as pessoas hoje têm o político uma distância, um para-choque bem distante da população, né? Por escândalos, a política, grandes escândalos, né? Corrupção, então a população tem se afastado. Mas a maneira que eu tenho me apresentado para a população é contando um pouco do que já foi feito, né? A gente tem que entender que o passado tem que ser esquecido, mas nós temos que mostrar que é possível fazer a diferença. Quando você encontra essa resistência na rua, de que forma você pretende conduzir ou encaminhar a conversa, Nilson? Então, o que acontece é assim, as pessoas acham que é o mais do mesmo, né? A população tem a impressão de que é mais do mesmo, e não é. Quando eu fui secretário aqui de Finanças, nós demos aumento para o funcionalismo público, né? Nós começamos a pagar os precatórios, né? Foi feito, aí logo depois eu fui ser secretário de gabinete, foi feito gestão nas unidades de saúde, que foi reformar as unidades de saúde, trocar o mobiliário, né? Então tem grandes ações que foram feitas aqui na cidade de Santo André e que a população não tem conhecimento. E isso, a partir do momento que você explica para a população que foi construído 3 UPAs, que foi feito o início da entrega de material escolar, do kit de material escolar, do uniforme escolar, né? Foi construído, começado a obra de um hospital na Vila Luzita, né? Então tem uma série de coisas que o político, por exemplo, no meu caso, que eu explico para a população, as pessoas param para ouvir. Os precatorianos ficaram 20 anos sem uma atenção, nós começamos a pagar, né? Então aí resgata o histórico de realizações. Exato, resgata um pouquinho o que a população quer ouvir. É possível fazer gestão, mas nós temos que mostrar o que já foi feito e o que é possível fazer. Não é simplesmente fazer propostas mirabolantes, né? Não conseguir cumprir, que daqui a pouco não vai conseguir cumprir. E na hora que você passar de novo perante essas pessoas, você não vai ter a resposta para dar, tendo em vista que tem algumas ações que é impossível de prometer. É isso que eu queria focar, Nilson. Você tem uma experiência na política, no campo do executivo. Foi considerado o homem forte do governo do ex-prefeito Aidan Ravin. Como você mesmo lembrou, chegou até a comandar 3 pastas simultaneamente, 3 pastas relevantes,
saúde, gabinete, fez articulação também com a Câmara, a Secretaria de Finanças. E agora, como é que você pode transferir esse histórico de realizações e essa sua experiência dentro da política, passando do executivo para um cargo no legislativo, que é o cargo de deputado estadual? Eu costumo dizer que o cargo de deputado estadual é o mesmo cargo do vereador na cidade, porém no governo do estado, né? O candidato a deputado estadual ou o deputado estadual, ele vai ter que ficar batendo na porta do governador para mandar recurso, para fazer ações na região, no estado de São Paulo, né? Então, no legislativo, nós temos que apresentar propostas. É possível fazer muito, né? Por exemplo, o poupa-tempo de documentos que vai ser instalado nos próximos dias aqui na cidade de Santo André foi uma solicitação que eu fiz há 4 anos atrás, né? Foi feito há 4 anos atrás. Algumas inaugurações, por exemplo, que o prefeito atual está fazendo aí de entregar do Minha Casa Minha Vida, foi feita a requisição na nossa gestão, foi plantado sementes lá atrás. E eu acho que legislar é isso, é apresentar propostas e cobrar. O que o vereador tem que fazer com o prefeito, o deputado estadual tem que fazer com o governador e fazer acontecer. Quais seriam as prioridades da região nisso? Educação, eu acho que a gente tem que ter um trabalho voltado para a educação, né? Tem grandes ações que é possível fazer na educação, porque eu entendo que assim, se a gente tiver escolas de período integral, por exemplo, implica diretamente na saúde, né? Porque se você tem uma criança num período integral fazendo cursos de computação, de pintura, de futebol, enfim, de esporte, em um período integral, é possível você fazer com que essa criança tenha mais saúde, dizendo por que neste sentido? Alimentação. A criança vai na escola no período da manhã, à tarde ela tem uma outra atribuição até às 7 da noite, né? Nós temos uma demanda de creche muito grande. Existe, né? Aqui na cidade eu não sei se houve alguma alteração, mas até poucos dias era uma demanda de 4.000 vagas de creche, né? Que eu acho que é possível fazer algumas parcerias com entidades sérias, né? E acabar com essa demanda. A prefeitura subsidiar um trabalho, o governo do estado ajudar no custeio, né? Então eu acho que tem algumas leis que é possível implantar para a gente fazer com que a população tenha um atendimento à altura. Ou seja, se você tem uma criança que estuda no período da manhã, vou citar o período da manhã, por exemplo, vou falar voltado para a educação. De manhã, quando ela chega na escola, às 10 horas da manhã, ela tem a merenda. Ou às 9 horas ela tem a merenda. Quando ela sair daí, ela vai almoçar. Se ela tiver uma outra atividade custeada pelos órgãos públicos, municipal, estadual ou até mesmo federal, né? Ela tem a alimentação, ela tem um almoço, logo após ela tem um chá da tarde, um café da tarde, e quando ela for embora para sua casa, ela já ir para casa de banho tomado, de já ter jantado, ou seja, isso faz com que as pessoas tenham mais saúde. Então são projetos que não é inventar roda, mas é fazer com que aconteça, é cobrar do executivo. E aí quando eu digo cobrar do executivo, é cobrar do prefeito municipal, é cobrar do governador do estado, é cobrar do presidente da república, né? Que eu acho que a gente tem, por exemplo, no PMDB eu sou candidato a deputado estadual, mas tem vários candidatos a deputado estadual, a federais, perdão, né? Nós temos que ter essa parceria, tem que ter essa interlocução, né? Agora mesmo nós estamos defendendo 2 projetos, eu nem mandato não tenho, eu sou presidente estadual da Fundação Ulisses Guimarães, sou presidente municipal e faço parte do diretório estadual. Mas eu tenho defendido algumas demandas no interior, né? Na região de Cândido Mota, por exemplo, eles têm um projeto andando que é um frigorífico de peixe. Eu tenho tratado isso direto com o presidente Michel Temer, orientação para falar no Ministério da Pesca, né? Tem na região de Piraju um projeto de uma usina de lixo que hoje nós, pelos meios de comunicação, está falando muito em término dos aterros sanitários, né? Então nós temos defendido. Eu tenho feito política independente de não ter mandato de secretário, de deputado, mas eu tenho defendido alguns interesses. Aqui no ABC a gente tem trabalhado
com o intuito de fazer o nosso grande ABC voltar a ser a locomotiva de São Paulo, com as indústrias, com o comércio, com as empresas, né? E esse é um trabalho que, independente de ter ou não ter mandato, a gente tem que dar continuidade. Então, legislar, na minha opinião, é defender o interesse das pessoas, da população do Estado de São Paulo. No caso do ABC, como é que você vê essa parceria? Você falou muito de articulação e de sintonia, do mandato na Assembleia com a Câmara Federal, cobrando governador, prefeitos, presidente da República. Aqui no ABC muito se fala da experiência do consórcio, só que hoje os parlamentares não têm um espaço no consórcio demarcado. Tem eventualmente algumas agendas pontuais. Como é que você vê o papel do consórcio e de que forma você imagina que poderia ter essa relação legislativa e consórcio? Então, o consórcio, eu defendo uma tese que o consórcio intermunicipal, ele poderia ser mais eficiente. Lógico que assim, é muito fácil resolver o problema dos outros. Sim, sim. Né? Quando a gente vai administrar, quando a gente vai praticar a gestão, existem algumas barreiras que a gente não sabe. Mas eu, na minha opinião, teria que ter um representante do governo do estado aqui no consórcio. Participando da reunião com os prefeitos. Exatamente. Até porque, quem que hoje leva as demandas, lógico que o presidente do consórcio tem esse papel. Mas se tivesse um representante do governador aqui, no consórcio municipal, no consórcio intermunicipal, facilitaria, encurtaria o percurso. Porque o que é demanda de segurança, ele trata, o que é demanda de habitação, ele trata com o governo do estado. Já despacha em caminho. Até porque ele seria um representante do governador aqui, com autonomia para falar com determinados secretários de determinadas pastas. Né? Eu acho que encurtaria o percurso do que ir tudo para o gabinete do governador e de lá ser distribuído. Então eu acho que poderia ter uma eficiência muito maior no nosso consórcio, se tivesse um representante. Tinha que ter cadeira fixa na sua avaliação para o Legislativo, também Câmara Municipal, Assembleia, ou o Legislativo poderia atuar de uma outra forma na sua visão? Eu não entendi. Não, na questão porque hoje tem as cadeiras do prefeito, então os prefeitos participam de toda a reunião. Aí você chamou a atenção para a questão da presença do Estado, que o Estado deveria ter um representante em todos esses encontros. Tem muitos parlamentares que reclamam que o Legislativo, seja as câmaras municipais ou a Assembleia Legislativa, também deveria ter um representante. Eu acho que sim, eu acho que deveria ter um representante de cada cidade. De cada cidade. Lógico, porque aqui nós não podemos nos enganar, nós não podemos ser hipócritas de dizer que o vereador de Diadema vai defender o interesse de Santo André. Ele não vai defender, mas não é porque ele não quer, é porque ele não tem conhecimento. Ele conhece a demanda da cidade de Diadema. Assim como o vereador de São Caetano conhece a demanda de São Caetano, de Mauá, né? Então eu acho que teria que ter sim um representante. Agora outro ponto, Nilson, nessa questão do regional, também muito se fala da tal da atuação em bancada. Independentemente do partido pelo qual você foi ou será eleito, não, tem que ter uma bancada, todos os deputados eleitos com voto aqui no ABC deveriam se unir para defender as demandas da região, apresentar causa conjunta. Todo início de legislatura é isso. Esse, por exemplo, nós começamos com 8 deputados, depois o Carlos Grana e o Donizete foram eleitos prefeitos, fomos reduzidos a uma bancada de 6 deputados, a Regina Gonçalves, que estava como primeira suplente, assumiu, teve que perder a cadeira também porque o titular voltou. Hoje o ABC tem 5 deputados estaduais. A última referência que a gente tem de uma atuação conjunta foi na história da lei específica da BINES. Todo mundo se juntou, aprovou, mas de prático nada aconteceu. Com a sua experiência de quem já atuou na relação com a Câmara, com os vereadores, construindo base aliada, articulando, como é que é possível fazer com que os deputados também possam se despir das vaidades e defender as bandeiras, independentemente de quem é o pai da criança? Eu já defendi isso várias vezes em várias situações, né? Eu acho que é assim, a nossa eleição de deputado federal e de deputado estadual, né, acaba no dia 5 de outubro. A disputa acabou ali? Acabou no dia 5 de outubro. Gestão. Eu acho que tem que se unir para defender um único interesse, que é o interesse da população, é o interesse do munícipe, é o interesse do eleitor, né? E aí, você chamou a atenção para uma situação que é muito importante mesmo.
Quando eu fui articulador do governo, 90%, sem medo de errar, 90% dos projetos foram aprovados por unanimidade. Você participou. Sim. O repórter diário participou da história, né? Então, a oposição acabou votando. Por quê? Porque não existe oposição para bom projeto. Não existe oposição para um projeto que vai beneficiar a população, né? Então eu acho assim, eu acho que os governantes deveriam se conscientizar, isso eu já disse numa outra entrevista, que a Dilma, ela, por exemplo, ela é presidente do Brasil. Ela não é presidente do PT, ou dos correligionários do PT. Ela não tem que atender só as demandas dos prefeitos do PT, ou dos deputados federais do PT. E nem só de quem nela votou, né? E nem só de quem esteve aliado, né? Assim como o prefeito. Ele não pode administrar a cidade supostamente num reduto que ele acha que lá não é de pessoas que votaram nele. Ele tem que administrar a cidade no coletivo. Ele é o prefeito da cidade de Santo André. Deputado estadual é deputado estadual do estado de São Paulo. Ele não é deputado estadual de Santo André. Eu acho que aí tem que mudar essa opinião, né? Por quê? Com certeza, se a bancada for uma bancada consistente, uma bancada unida, a força para cobrar do governador, a força para cobrar do prefeito, a força para cobrar do presidente da República é muito maior. O que representa? Me perdoa, claro. Tanto que quando existe a eleição dos presidentes de Câmara Municipal, de Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, é um bloco que define quem é o presidente. Não é isso? Então é esse bloco que tem a força de cobrar. Não é isso? Depois que elege, fragmenta. Não. Eu acho que tem que ter a união, do começo ao fim. Com o intuito de quê? De beneficiar na ponta, que é o povo. PMDB, Nilson, mais uma vez, volta a ter, depois de um período sem a figura do candidato majoritário no estado de São Paulo. De que forma isso pode ser utilizado por vocês, candidatos a deputados estaduais, proporcionais, no intuito de ampliar a visibilidade das propostas do partido e, consequentemente, além da figura do candidato, que é o Paulo Scaff, ampliar a visibilidade de vocês, candidatos, que estão no mesmo barco? Então, o nosso candidato a governador, Paulo Scaff, ele já é presidente de uma entidade, né, que é a Fiesp, SESI, Senai, que já é reconhecida pela população com uma grande qualidade. Sem dúvida nenhuma, o perfil do nosso governador é, administrativamente falando, prático, né? Paulo Scaff não deixa nada para depois do que ele pode fazer hoje. Então, eu também, né, tenho um pouco esse perfil, que eu sou empresário, né, sou administrador, e o sistema S de educação, que é o SESI, o Senai, ele é de qualidade em todo o estado de São Paulo. E ele tem pretensão de aplicar o que é o sistema S de ensino nas escolas estaduais, fazendo parcerias, inclusive, com os municípios. Tem vários municípios que já têm o sistema SESI de ensino. Foram feitas parcerias com o sistema SESI de ensino, né? Então, este fato de ter o candidato a governador vem a somar, né? Por quê? Porque agora, recentemente, teve pesquisas, né? E isso com certeza faz com que o voto de legenda aumente bastante, né? O reconhecimento de que o PMDB tem candidato, isso amplia a nossa base, né? Porque ao longo dos últimos anos o PMDB veio sempre apoiando o candidato de outra sigla, né? Então agora nós temos candidato. Então isso sem dúvida nenhuma faz com que o PMDB cresça cada vez mais. Nós já crescemos bastante na última eleição de 2012. Nós temos quase 700 vereadores no estado de São Paulo.
nós temos 90 prefeitos, 80 vice-prefeitos, isso é um número bastante grande. E agora com o Paulo Scaff candidato a governador, sem dúvida nenhuma, a visibilidade do PMDB vai ampliar bastante. Nilson, quero mais uma vez agradecer e aproveitar esse espaço aqui nos momentos finais da nossa entrevista para suas considerações e aproveitar para reforçar nesse contato direto com o nosso eleitor internauta os motivos que diferenciam a sua candidatura e por que o eleitor pode confiar em você no próximo dia 5 de outubro na disputa por uma das cadeiras como deputado estadual. Leandro, eu quero agradecer a você, ao Repórter Diário, ao RDTV, a todos os membros que aqui trabalham, aos internautas. E a minha campanha, ela está sendo bastante divulgada por meios digitais, assim como nós estamos fazendo aqui hoje. Tem lá as minhas propostas, eu quero pedir para que os internautas analisem, né, vejam o que nós estamos propondo, o que já foi feito, né, porque foi feito muita coisa. Aqui na cidade de Santo André, quando fui secretário, eu acumulei as 3 pastas, você disse, né? E sem dúvida nenhuma, nós não podemos desanimar, nós não podemos nos afastar, porque nós vivemos política 24 horas por dia, nós temos política em todas as nossas ações. Desde sair de casa, né? Até a hora que nós voltamos. É verdade. Né? Então a população não pode, porque eu costumo dizer que como é que o cidadão vai querer cobrar alguma coisa se ele se abster de votar? Como que ele vai poder querer cobrar alguma coisa se ele votou nulo? Ou se ele votou em branco? Ele não vai ter um candidato para cobrar, então ele não tem o dever de cobrar. Se ele for lá e mostrar o Estado democrático, que é ir lá e escolher um candidato, analisar a proposta, pode até ser que ele erre, mas tentando acertar. Então eu acho que é isso que a população, os eleitores têm que fazer. Analisar quem é e quem pode ser o representante e fazer a diferença no meio político. Nilson Moroni, candidato a deputado estadual, mais um a passar aqui nesta série de Fôlego, a sabatina eleitoral do Repórter Diário. E quero mais uma vez também agradecer a sua participação, lembrando que essa nossa série continua e a qualquer momento você vai ver outros nomes aqui da região do ABC neste espaço democrático. Sempre ligado, www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.